volta então aqui com o Nordeste que dá certo. E por que a gente vai como mostrar esse Nordeste que dá certo, se não antes passando por alguém que de fato sabe muito do Nordeste que dá certo, e muitas vezes quando se encontrou com o Nordeste que estava dando errado, foi a voz dele que botou o Nordeste no prumo de novo, trouxe uma nova ordem. Um nordestino arretado de primeira, um nordestino que com certeza atravessa o tempo. E a internet anda perguntando há muito tempo, por onde anda Francisco José? E quem de nós não tem na memória um momento, um fato jornalístico desse ícone da comunicação nacional? Ele vem da cidade, da região do Crato, no Ceará, mas é cidadão nordestino, representante e embaixador do Nordeste no mundo. Senhoras e senhores, com muita honra e alegria, o cidadão pernambucano, piauiense, cidadão de muitos lugares, aliás, ele perdeu a conta de quantos títulos de cidadão ele tem por municípios. Francisco José, que honra tê-lo aqui, mestre. A honra é toda minha, estou à disposição. Vamos falar do Nordeste, que é comigo mesmo, esse é o meu assunto predileto. Você foi um repórter que, do Nordeste, você tanto é referência das ações que desenvolveu de reportagens por terra e também por baixo d'água, não é? Como você melhor se identifica esse Nordeste? Olha, eu fiquei 46 anos como repórter da TV Globo, entrando nos telejornais a nível nacional, e durante quase 10 anos eu era o único repórter da Globo fora do eixo Rio, São Paulo e Brasília. E tive a oportunidade de mostrar o Nordeste de forma inédita aos brasileiros. Mas comecei mostrando a miséria, a fome, porque na época que eu entrei na Globo, estava o maior período de seca da região e os governos não faziam nada, se bem que era no período da ditadura. E eu me senti na obrigação de denunciar o que estava acontecendo no sertão. Recorde mundial de mortalidade infantil. Depois, com o tempo, eu passei a mostrar a cultura, o folclore e a beleza do Nordeste. Aí fui descobrindo para o Brasil lugares como Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Abrolhos, e mergulhando nesses lugares também, para mostrar a beleza submarina de toda essa região. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que se tornou parque depois, os Lençóis Maranhenses, que eu, quando fiz a primeira reportagem, foram 103 Globo repórteres, ou seja, um recorde absoluto, que jamais será alcançado, porque o que tinha mais depois de mim tinha 51 e hoje o Globo Repórter não tem mais repórter fixo. Então eu fui mostrando o São João de Caruaru, o São João de Campina Grande, criei a rivalidade entre os dois, o Carnaval de Pernambuco. Quando eu fiz o primeiro desfile do Galo da Madrugada, tinham 72 pessoas. Durante 40 anos, o Galo da Madrugada entrou no Jornal Nacional como a matéria de maior destaque e hoje está no livro dos recordes com 2 milhões de pessoas. Eu fui expulso de Olinda por um morador de Olinda. De tanto que eu fazia reportagem, as pessoas viam a beleza com a força que é a televisão, de forma inédita, quando havia muita audiência. Então todo mundo ia para Olinda, vinha dos estados do Nordeste, vinha de fora dos outros estados, e aí ele veio para o meio da rua e disse: Chico, você não está vendo que está acabando com o Carnaval de Olinda? Olha a multidão que vem aí, o povo fazendo xixi na rua, os músicos não podem tocar porque a multidão fica pressionando. E eu achei que ele tinha razão. Saí de Olinda e fui fazer o Marco Zero, que não tinha ninguém. Era um desfile de maracatu, outro dia tinha um desfile de bloco lírico, mas era sempre o carnaval muito bonito. E eu fui mostrando, hoje você não entra mais no Marco Zero, no período de carnaval, de tanto espetáculo que tem, de tanta coisa que é. Então a força da televisão contribuiu muito para mostrar as nossas praias, o nosso folclore, o festival, a Fazenda Nova, o espetáculo de Nova Jerusalém que eu fiz
praticamente 20 anos seguidos. E Porto de Galinhas é o lugar onde eu me apaixonei tanto que moro aqui. Eu comprei uma casa na Praça 5, remodelei a casa toda e eu viajo o mundo inteiro. Nesses 46 anos, eu fui ao Ártico, à Antártica, aos 5 continentes, mergulhei nos 7 mares, a todos os países das 3 Américas, a 17 países da África. Quer dizer, é rodar o mundo, mas o meu lugar de descanso é na minha rede, ali na Praça 5, aqui em Porto de Galinhas. Então, eu tenho a consciência tranquila de que eu contribuí de uma certa forma para mostrar o Nordeste ao Brasil e ao mundo. Sem dúvida alguma, uma presença, sangue nordestino no mundo, sangue bom, sangue levado com inteligência, com sensibilidade, com competência. É claro que nós não vamos aqui hoje, nesse primeiro encontro, explorar tudo de Francisco José. Vamos deixar você com um gostinho de quero mais, porque vai ter muito mais a falar desse ícone da comunicação, não apenas do Nordeste, mas do Brasil. Uma última pergunta, porque nós vamos ter que ter você depois lá no nosso estúdio, né? Vai ser uma honra ter você lá. Se fosse ter um elo perdido, onde está o seu elo mais forte com o Nordeste? Em sentido de lugar, ou de arte, ou de cultura, o que é que de fato você diz, o meu elo com o Nordeste, além do sangue, é claro, natural, seria qual? O meu elo com o Nordeste é a cidade onde eu vivo, é o Recife, porque eu fui morar em Recife com 11 anos de idade, vim do Ceará, minha mãe casou com um pernambucano e eu tive que vir para Recife, e depois recebi convites da Globo, a ponto do diretor da Globo em Londres vir à nossa cidade para quase que me obrigar a ser correspondente lá. Eu disse, não quero. Por quê? Porque eu não troco Recife por Londres, nem por nenhuma outra cidade. Então, se eu não estou em Recife, estou em Porto de Galinhas, que é um segmento. Então, recusei todos os convites para ser correspondente e nem precisei, porque eu achava que se eu fizesse meu trabalho direito, se eu mostrasse com seriedade, como eu sempre procurei mostrar, voltando aos mesmos lugares sempre, ninguém tinha o que dizer, você mentiu naquela reportagem, ou você deixou de dizer naquela reportagem. Então, o compromisso com a verdade, que foi durante 46 anos, fazendo Fantástico, Globo Repórter, Jornal Nacional, me deu uma condição de divulgar as coisas que eu queria fazer. Dava tão certo em matéria de audiência que quando eu voltava era só dizer, para onde quer agora, Chico? Barreira de Corais da Austrália, Mar Vermelho, Indonésia, Micronésia, e andei o mundo inteiro. Era terminando uma e fazendo outra, terminando uma e fazendo outra. 103 Globo Repórteres, é como se durante 3 anos só eu fizesse a maior reportagem da televisão brasileira. Senhoras e senhores, o ícone de um povo chamado Nordeste, Francisco José, para nossa honra, para nossa alegria, a hoje aqui no lançamento do podcast Nordcast, o podcast oficial do povo nordestino. Vamos lá!